gravação iniciado, né? Nosso conteúdo aí sobre interpretações gráficas do movimento uniformemente variado, parte 1, tá certo? Eu dividi esse material em duas partes, porque a primeira nós vamos estar mais preocupados em compreender o formato, certo? Bater o olho e identificar, fazer relação. Porque para a criação de um gráfico, a elaboração de um gráfico, eu preciso de uma relação, preciso de uma função, né? Então, basicamente, a nossa ideia inicial é você bater um olho na função e conseguir prever o tipo de gráfico e vice-versa, bater o olho no gráfico e ter uma ideia mais ou menos de como é a função, né? Nosso objetivo inicialmente vai ser isso, tá certo? E aí, para não ficar, como está sendo gravado, para não ficar vídeos muito longos, eu devo estar quebrando os vídeos aí em torno de 25 a 30 minutos, tá? Eu vou estar sentindo aqui como é que tá o andamento e aí vou fazendo algumas pausas, tá certo? Como eu não sei que horas que isso vai acabar, a cada aí 30 minutos, mais ou menos, a gente faz uma pausa, vocês vão lá, uma pausa de 3 4 minutos, vocês vão ao banheiro, tomam uma água, comem uma fruta, alguma coisa, e aí a gente inicia, belezinha? Então, interpretações gráficas do movimento uniformemente variado. Essa concepção de gráficos, né? Você vê isso em matemática, vê isso em química, vê isso em física, vê em geografia, vê em biologia, praticamente em todas as áreas do conhecimento, né? O estudo de gráficos, não só na física, mas em qualquer área, sempre vai ser algo extremamente interessante, porque o gráfico ele tem a capacidade de sintetizar uma quantidade absurda de dados no intervalo de tempo gigantesco. Eu posso, por exemplo, apresentar um gráfico sobre a evolução populacional do mundo ao longo de milhares e milhares de anos, né? Então, o gráfico ele tem esse poder de sintetizar um monte de informação, correlacionar um monte de grandeza e colocar no espaçozinho pequeno, né? Então, o gráfico ele é muito interessante, né? Então, quando você vai hoje para a área de linguagem de programação, análise de dados, né, data science e tal, basicamente quase todas as situações, né, as ideias de dashboards, né, Power BI, praticamente quase todo mundo vai desencadear na ideia de elaborar bons gráficos, né, fazer boas relações de apresentação de dados, né? Então, esse estudo vai ser muito interessante. Então, eu espero que com esse estudo aqui sobre interpretações gráficas do movimento uniformemente variado, as concepções, as ideias, as interpretações, as ferramentas, as propriedades, vocês absorvam e também apliquem, né, em outras áreas do conhecimento, né? E aí, quando a gente trata, né, dos gráficos dentro da cinemática, é, eu coloco aí, né, nesse primeiro parágrafo uma reflexão se nesse momento, né, nós estamos nos comunicando à distância, se nós estamos utilizando monitores, se nós estamos utilizando a internet, a energia elétrica, o Wi-Fi, o computador, o tablet, o celular, o que quer que seja, a gente tem que agradecer esse cara aí, que para mim é a mente mais brilhante dentro da física que já aconteceu, chamada Isaac Newton, né? Muitos gostam do Einstein, tá? Mas existe Newton sem Einstein, mas não existe Einstein sem Newton, né? O que esse cara fez na virada do século 17 e 18, com a praga rolando na época na Europa, e com a idade que ele fez e o que ele fez, ele não era um ser humano normal. Ele era de fato um extraterrestre. Para mim, é o mais absurdo que já aconteceu na história, né? E aí, o Newton ele chegou numa determinada fase, né, de estudo dentro da física que não havia mais matemática para poder descrever o que ele queria dentro da física, né? E alguns de vocês já devem ter ouvido falar do famoso cálculo diferencial e o cálculo integral, ou as famosas derivadas integrais. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém já ouviu falar? As Já, Já, derivadas professor. já. integrais ou o cálculo diferencial integral, né? Então, assim, claro que essa ferramenta matemática é uma ferramenta matemática tradicionalmente no Brasil ensinada no ensino superior, dado algumas escolas de ensino médio que, em algumas situações específicas, passam, né, essas introduções do cálculo diferencial integral, como, por exemplo, eu fiz no ano passado. Foi interessante, foi legal, foi uma experiência, mas dentro da conjuntura atual, sabendo que a escola que eu trabalho, que a realidade de vocês é preparatória para o Enem, e o Enem não cobra o cálculo diferencial integral, então não vale a pena para mim estar gastando ali 3, 4 semanas, um mês, dando algumas concepções iniciais, né, sobre a concepção de limites e derivadas, sabendo que isso lá na frente não vai ter uma aplicação, né? Exceto para o pessoal que vai fazer engenharia ou algum curso de exatas e vai aplicar isso no ensino superior, tá? Mas, enfim. E aí, por que que tem essa primeira pergunta, né? Porque é,
a ideia de derivada, né, ou taxa de variação, na verdade, o cálculo diferencial integral tem como função o seu objeto principal, né? Pode ser uma função polinomial de primeiro grau, função polinomial do segundo grau, do terceiro, do quarto. Pode ser uma função trigonométrica, uma função seno, uma função cosseno, uma função inversa, né? Arco-seno, arcosseno, uma função exponencial, uma função logarítmica, entendeu? O tipo de função que for, função em cima de uma variável, né, de x em cima de duas variáveis, xy, uma função em cima de três variáveis, xyz, descrevendo um campo vetorial no espaço, o que quer que seja, o cálculo diferencial integral tem como objeto fundamental função, certo? Função é o objeto principal. E a ideia de derivada, né, ela vem da concepção de eu pegar um problema muito grande e quebrar ele em vários probleminhas pequenininhos, né? Eu tenho um problema muito grande, eu não consigo resolver esse problema. Então, o que eu faço? Eu vou quebrar esse problema em algumas partes. Porque se eu for fragmentando esse problema, então ele vai gerar pedaços menores. Então, se o problema grande se transformou em vários problemas pequenos, eu vou conseguindo resolver cada um desses problemas pequenos, né? Mas, se a minha ideia é facilitar o problema, então significa que enquanto mais pedaços eu quebrar esse problema, para mim melhor. Porque quanto mais pedaços eu quebro esse problema, menores esses problemas vão ficando. E se eles vão ficando menores, eles ficam mais fáceis de serem resolvidos. Então a gente poderia dizer, aliás, né, vou testar vocês. Se eu tenho um problema grande e eu vou resolvê-lo quebrando em vários pedaços pequenos, então quantos pedaços seria interessante? Então, se eu quero o probleminha mais fácil possível, quantos pedaços eu iria quebrar? Em quantos pedaços eu quebraria esse problema? Alguém tem uma ideia? Infinitos, sei lá. Infinitos. Porque se eu quebrei infinitos pedaços, então cada pedaço assumiu também um tamanho infinitesimal, né? Muito próximo de zero. Muito pequenininho, né? Entendeu? Então, só que aí eu arrumei um outro problema. Eu tenho vários probleminhas pequenininhos, muito pequenos, quase do tamanho de zero, muito próximo de zero. Então ficou muito fácil de resolver. Resolvi todos eles. Mas agora eu tenho infinitos problemas. Mas eu tenho que voltar para a minha situação inicial, que era do problema grande. Aí vem um cálculo integral, que é somar esses probleminhas pequenininhos infinitas vezes, né? A soma de infinitos termos, né? Então a integral, entre aspas, ela faz o processo inverso do que a derivada faz. E a derivada, entre aspas, faz o processo inverso do que o integral faz. É tanto que se você pega uma função e aí você deriva, aí você vai achar um resultado. Se você pegar esse resultado e integrar, você volta para sua função original. Ou você tem uma função e você integra, aí depois que você integrou, se você derivar, você volta para sua função original, né? Então por isso que muitos dizem que a derivada e a integral são caminhos inversos, tá? Mas por que a gente está falando de derivada e de integral? Porque foi o Newton que desenvolveu inicialmente o cálculo diferencial integral. Claro que na mesma época tinha um alemão chamado Leibniz, que ele também estava desenvolvendo o cálculo diferencial integral, mas o Leibniz estava muito mais preocupado com a matemática, né? Enquanto o Newton estava mais preocupado com a física. O Newton queria uma ferramenta matemática para resolver problemas de física, né? Porque chegou um ponto que, na época, a física que o Newton estava querendo desenvolver, estava querendo estudar, não tinha matemática para descrever. E ele era tão absurdo que ele foi lá e desenvolveu essa matemática. Pensa aí, você quer construir alguma coisa, aí você não tem a ferramenta para construir. Então você vai lá e cria a ferramenta para construir aquela coisa que também não existe. Então, por isso que para mim ele era um extraterrestre, né? Para mim ele é o maior de todos os tempos, né? E aí, de onde que nasce, né? Qual é a relação com o gráfico, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Imagine, né? Eu tenho aqui um plano cartesiano. E aí eu tenho pode ser uma parábola, né? Uma parábolazinha. E aí eu vou selecionar um ponto dessa parábola e vou traçar, né, uma reta que tangencia esse ponto. Que reta é essa? Uma tangente? Ele quer saber, uma reta tangente, né? Ele quer saber. Só que esse gráfico é de espaço em função do tempo, né? Essa reta que tangencia esse ponto,
o que o nível de inclinação dessa reta significa nesse ponto. A Mas a velocidade? gente descobriu exatamente. Pô, quem foi que falou aí, velho? Esse cara, esse gênio, é fofo? Foi fofo? É fofo, professor. Cara, fofo é demais, velho. Pô, você tá esperto aí, viu? Exatamente, né? Então, quando você pega o ponto de uma curva que expressa um gráfico de espaço em função do tempo, e aí você seleciona um ponto qualquer dessa curva, o nível de inclinação dessa reta nesse ponto é o valor da velocidade. Então, né? E aí, voltando lá para a concepção de derivada, quando você pega uma função e você deriva ela, né? A função do espaço, aí você acha a função da velocidade. E quando você deriva a função da velocidade, aí você acha a função da aceleração. Então, quando você pega a função da aceleração e você integra, aí você volta para a velocidade. E se você pega a função da velocidade e integra, aí você volta para a função do espaço, né? Assim que funciona nas aplicações dentro da física, tá certo? E aí, opa, saiu aqui, né? Tá compartilhado aí, não tá? Pronto. E aí, o que isso tem a ver, né, com a pergunta que eu faço inicialmente, do porquê que vocês estão conseguindo se comunicar à distância, ligar o Wi-Fi, a energia elétrica, o computador, o tablet, o celular, né, todas essas tecnologias. Por quê? Foi por meio do cálculo diferencial e integral que eu desenvolvi a mecânica, que eu desenvolvi a cinemática, que eu desenvolvi a termodinâmica, que eu desenvolvi a eletricidade, a eletrostática, o eletromagnetismo, a quântica, a química, para poder estudar os materiais e as propriedades dos materiais. Então, se o cálculo diferencial integral foi indispensável para o estudo, o desenvolvimento do eletromagnetismo, da eletricidade, por exemplo, então, sem o cálculo integral, não se conseguia compreender o fenômeno de eletricidade e eletromagnetismo. E se eu não compreendo o fenômeno de eletricidade e eletromagnetismo, não tem energia elétrica, não tem computador, não tem celular, não tem internet, não tem ondas, não consigo descrever ondas eletromagnéticas, você entendeu? Que é o que a gente está utilizando aqui agora, né? Todo mundo está utilizando onda eletromagnética aqui. Eu estou falando, né? Estou conversando e aí tem uma vibração, né? Nas membranas aqui desse microfone, e isso é transcrito por um sinal, e se transforma num sinal elétrico, e esse sinal elétrico chega até vocês, né? Eu estou comunicando e a minha voz está sendo levada à distância, né? A gente consegue compartilhar dados, então aí vocês vão agradecer lá ao Newton, né, do século 17 e 18, que desenvolveu o cálculo diferencial integral. E uma das primeiras discussões para o desenvolvimento do cálculo diferencial integral era o problema de achar a reta tangente no ponto de uma curva. Inclusive, se algum de vocês, né, forem fazer um curso de exatas depois, nas primeiras aulas de derivadas, eu chamo de dedução, né? As discussões iniciais de derivadas, elas começam justamente em cima desse problema da reta tangente que toca, né, que tangencia um ponto de uma curva, né? O que significa, né, isso, né? Então, aqui a gente tem uma discussão, né, breve sobre isso, mas para vocês entenderem, né, a importância de dos estudos gráficos, tá certo? Mas vamos lá, né, seguindo aí para nossas ideias, né, sobre gráficos e tal. A gente fez essa introduçãozinha, tranquilo? E aí, como nós estamos num movimento uniformemente variado, né? Então, só vão aparecer, né, quando a gente faz esse tipo de exclusividade de descrição de movimento, só vão aparecer três funções, né? Vai ter uma função constante para definir a aceleração, vai ter uma função de primeiro grau para definir a velocidade e vai ter uma função quadrática polinomial para descrever o espaço, ok? Então, são só esses três tipos de natureza de função que vão descrever o caso específico do movimento uniformemente variável, tá certo? E aí, como eu comento com vocês, né, inicialmente, nesse primeiro material, o nosso objetivo vai ser apenas de associar formatos. Vocês vão bater o olho, vão ver um formato de gráfico e isso já vai remeter a alguma interpretação para vocês, tá certo?
Eu trago em vermelho. Tá? Minha tela está compartilhada aí, não tá? Sim, professor. Ok. Eu trago em vermelho inicialmente, né? Uma função que vocês conhecem, que vocês chamam de sorvetão. A gente consegue perceber claramente que ela é uma função de que grau? Segundo. Do segundo grau, porque ela é uma função em cima de t, dependente de t, né? Então, t nessa função é o termo mais importante, porque as outras variáveis mudam quando t muda, né? Então é como se t fosse a causa e as outras são consequências. Mudam porque t mudou, tá bom? Então, e quando a gente olha para o expoente mais alto desse t, como é o 2, então isso é uma função polinomial do segundo grau, ok? Mas essa função, que vocês chamam de sorvetão dentro da cinemática, da física, ela tem uma cara parecida com algo que vocês já viram em matemática, né? Que é o famoso ax quadrado mais bx mais c, que é a forma geral de uma função polinomial do segundo grau, ok? Então, até aí, algo de estranho para vocês? Algo que vocês não sabiam? Não. Tranquilo? Posso continuar? Maravilha, né? E vocês também já viram em matemática, no ano passado, que quando eu tenho uma função polinomial do segundo grau, e aí eu vou desenhar o gráfico dessa função, qual o formato que aparece? Qual o formato que aparece? Qual o formato desse gráfico? Parábola. Parábola. Pronto. Então, não importa se o espaço inicial é zero, se a velocidade inicial é zero, basta que exista aceleração. Se existe aceleração e essa aceleração é constante, também não importa o sinal dela, ou se ela é inteira, ou se ela é decimal, ou se é não importa. Se existe aceleração e essa aceleração é constante, então eu vou ter uma função do espaço do segundo grau, do tipo polinomial, e quando eu desenhar um gráfico, vai aparecer uma parábola. Tá certo? Então, é o formato característico. Portanto, todas as vezes que vocês olharem para um gráfico de espaço em função do tempo e enxergarem uma parábola, aquilo é um movimento uniformemente variado. Porque se aparecer uma parábola, é porque a função é do segundo grau. E se a função é do segundo grau, então é um movimento uniformemente variado. Tá certo? Então essas ideias estão correlacionadas entre si. Belezinha? E aí, eu trago uma função tranquila, né? A gente já trabalhou, né, com esses formatos várias vezes, né? A gente tem a função S de t igual a 8 menos 6t mais t quadrado, né? Então a gente já consegue ler os parâmetros, né? Espaço inicial é 8, a velocidade inicial menos 6. Por que a aceleração eu chamo de 2? Porque ela foi dividida pela metade. Já foi dividido, né? Porque quando a gente volta para o nosso formato clássico, né? Que é esse aqui, a gente percebe que o termo t ao quadrado ele está dividido por 2. E aí, quando você vem para cá, se você já sabe, se esse 2 não aparece, é porque a operação de divisão já foi feita, né? Então, um número que eu divido por 2 e acho 1, como que está ali, né? Aparecendo um coeficiente 1 antes do t quadrado é 2, né? Então, aí você já sabe, tá? Então, o que está em vermelho também é tranquilo para vocês, né? Que é a leitura dos parâmetros da função, tá certo? E aí a gente faz, quando a gente tem uma determinada função e a gente quer estudar o comportamento dessa função por meio de um gráfico, a gente faz simplesmente a atribuição de valores, né? Então acredito que vocês devem ter feito isso muito lá em matemática, só que a diferença é que na matemática, como ali aqueles termos eles não ainda têm um significado físico, então a gente pode inserir também valores negativos, né? Então vocês conseguem ver em algumas situações, uma parábola que às vezes ela passa nos 4 quadrantes, né? Do nosso sistema cartesiano, nosso plano cartesiano. Aqui nós estamos em cinemática, então não existem tempos negativos. Dito isto, quais são os quadrantes do plano cartesiano que nunca vão ser ocupados se o assunto é cinemática? Vocês poderiam me dizer quais são os quadrantes que nunca vão... O segundo e o terceiro? O primeiro e o terceiro? O segundo e o terceiro. Porque o segundo e o terceiro é a esquerda superior. O terceiro é a esquerda inferior. A gente só mexe com a direita superior e direita inferior, né? Que é quando a parte que pega o eixo do tempo positivo, tá certo? E a cinemática, a gente não pode trabalhar com tempo, né? Com tempo negativo. E aí,
Quando a gente, como eu comentei, quando a gente está interessado em entender o comportamento de uma função, principalmente que tipo de gráfico que isso vai gerar, a gente atribui alguns valores de entrada, né, dentro dessa função e vê no comportamento da saída, né, que é o que na matemática a gente chama de conjunto domínio e conjunto imagem, tá certo? O conjunto domínio você pode pensar como se fosse a causa e o conjunto imagem como a consequência, né? Ou seja, o conjunto domínio as minhas variáveis de entrada, os meus valores de entrada, e a imagem, os valores de saída, né? Depois que você fez o resultado, né? E aí eu atribuo alguns valores, tá certo? Boto lá o S de 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou até o 8, né? Que foi o que o pessoal ontem do primeiro ano B começou a fazer, né? Para poder esboçar o gráfico, né? Bota os valores dentro da função e vai começando a observar o que está acontecendo de resultado, né? Seria mais ou menos isso, tá certo? E aí eu vou lá e organizo esses dados numa tabela. Acho que isso fica muito mais visual, né, do que isso aqui, tá? No tempo 0, espaço 8. No tempo 1, espaço 3. No tempo 2, espaço 0, né? E a gente vai lá e organiza isso na tabela. Certinho? E aí, quando a gente vai pilotar o gráfico, nós temos esse formato, essa estrutura. Ok? Então, por exemplo, notem, né? Eu tenho aqui o tempo 0 com espaço 8. Então, eu tenho aqui o tempo 0 com espaço 8. Ou, por exemplo, eu tenho o tempo 5 com o espaço 3. Aí eu venho aqui, né? Eu tenho o tempo 5 com o espaço 3, ó. Espaço 3, perfeito? Nosso sistema de nossos pares ordenados. Tranquilo isso aí? Essa questão de marcação do ponto num plano cartesiano. Olha quem é um X, projeta, olha quem é um Y, projeta e depois liga. Isso é tranquilo para vocês? De boa? Sim. Ok, né? Então, e aí, né, eu coloco, né, só o formato, uma parábola, certo? Então, porque a minha função é do segundo grau. Então, ou seja, isso é uma característica do movimento uniformemente variável. Até aí tudo bem? Perfeito? De boa? Beleza. Tranquilo, né? Quando a gente está fazendo um estudo de gráficos, né, principalmente do gráfico de função polinomial de segundo grau, que a gente sabe que o formato é uma parábola, uma das coisas que mais chama a atenção é a concavidade, né? Que você pode pensar como uma abertura, ok? E aí vocês aprenderam lá no nono ano, e já deve estar revisando agora no primeiro, que a concavidade ela depende do sinal do meu coeficiente angular, né? Que na matemática é o A, que é o termo que acompanha o x quadrado, e na física vai ser quem? O valor de quem? A cara da minha função é essa aí, ó. Cadê? Aceleração? Aceleração, né? Porque cadê? É o termo que acompanha o t quadrado, né? Esse cara aqui, tá certo? É a aceleração. Então, o sinal da aceleração, agora dentro da física, né, que a gente está em física, é o que vai determinar o tipo de concavidade dessa parábola. Né? Então, quando a gente tiver uma aceleração positiva, então a gente vai ter uma concavidade voltada para cima. Quando a gente tiver uma aceleração negativa, nós vamos ter uma concavidade voltada para baixo. Né? Isso aí, né, tem uma relação muito íntima, né, com o que vocês aprenderam em matemática. Tá certo? Então, o objetivo ao final dessa aula é que você olhe para um gráfico e saiba quem é espaço inicial, velocidade inicial e aceleração. Basicamente, né, se eu pudesse resumir, qual o objetivo, né, de todo esse estudo vai ser você bater o olho no gráfico e a partir das informações desse gráfico você escrever a função. Tá certo? Ô, Antônio mandou um oi ali pra galera. Bora, fofo! Bora, fofo! Cadê a minha câmera aí, rapaz? Tava com a câmera aberta? Deixa aí pra gente trocar uma ideia. Pra mostrar que você tá participando. Como é que é? É o quê? Você tava com a câmera aberta, bota de volta aí, pra gente ver que você tá participando, que você é um cara dedicado, esforçado, um cara estudioso, que tá focado aí na aula. Como é que é? Como é que é? Depois O eu Márcio abro. ali tá ficando doido, tá endoidando. O que foi, Márcio? Tomou um Abre remédio a de novo? câmera, Márcio. Não, não, ele não vai abrir a câmera. Bora lá. Ele abriu, né? Ali por um freio, deu pra ver. E saiu da aula, que é doido. Vamos lá. Mas, voltando, né? Olha, ó. Oh, meu Deus do céu. Na hora que eu postar esse vídeo, vai ter que cortar, né? Aí, nossos alunos especiais. Que fazem coisas Esse especiais. povo tá rebelde, viu? Não tá? Né? Bom, vamos lá, né? Então, vocês vão bater o olho no gráfico
Se a concavidade está voltada para cima, então você vai saber que a aceleração é positiva. Do mesmo modo que se você bater o olho no gráfico e ver a concavidade voltada para baixo, então você vai perceber que a aceleração é negativa. Essa parte está tranquila, pessoal? De boa? Sim, professor. Tranquilo? Então, olha só, né? Eu trago aí agora uma nova função, tá certo? Essa função agora tem uma aceleração o quê? Negativa. Negativa. Perfeito. Então, vocês ainda não viram um gráfico, né? Mas a gente já sabe duas coisas. Quais são essas duas coisas que a gente sabe sobre esse gráfico? Quando Valores vocês olham para essa função... positivos é a concavidade para cima. Como é que é? Esse aqui. A gente sabe duas coisas. Eu não vi o gráfico. E a aceleração do espaço vai ser negativo? A aceleração é negativa, E o certo? espaço Mas também. não quanto a isso não. Quanto a espaço a gente vai discutir depois. Mas porque aqui agora eu quero formato de gráfico, né? Então eu já sei duas coisas aqui sobre esse gráfico. Dessa Concavidade função para aqui. baixo. Vai ser pra Vai ser baixo? Certo. Tem concavidade para baixo. Mas para ter concavidade, qual o formato do gráfico? Qual o formato desse gráfico? É uma parábola. Por que é parábola? Função do segundo. Porque é a função do segundo grau. É do segundo grau, perfeito? Então, a ideia é essa. Então, o início da compreensão do assunto começa dessa forma. Você bateu o olho na função e você já consegue imaginar como é que vai ser esse gráfico. Bati o olho, é do segundo grau, então é parábola. Bati o olho na aceleração, é negativa, então é parábola com concavidade voltada para baixo. Então, aqui está começando o conteúdo, a compreensão da ideia, perfeito? E aí a gente vai lá, da mesma forma que eu fiz no caso anterior, a gente vai lá e faz uma atribuição de valores, né? Esse zero, acho que eu faço até o... Deve ser até o 8 de novo, né? Então, fiz até o 8. Depois a gente organiza tudo isso aí numa tabela, né? Como tá aí do lado, perfeito? Fica mais visual, fica mais organizado. E depois a gente vai lá e dá a plotada no gráfico. De fato, é uma parábola e uma parábola com concavidade voltada para baixo. Perfeito? Então a gente já consegue concluir outra coisa. O fato da aceleração ser positiva ou ser negativa não vai deixar de ser parábola. Continua sendo parábola, né? Mesmo eu alterando o sinal da aceleração do caso inicial. Mas aí eu mudei a concavidade, né? Mudou o sinal, muda a concavidade, né? Barriga para baixo, barriga para cima. Perfeito? Então essa parte aí, pessoal, tá tranquilo? Essa concepção inicial? De boa? Sim, Perfeito? Maravilha, né? Então vamos lá, vamos seguindo aí. Bom, né? Coloquei tá, essa discussão. Muito bem. Coloco aqui as nossas conclusões, né? Conclusão 1, se é do segundo grau, é formato de parábola. Se o sinal dessa aceleração é positivo, com cavidade voltada para cima. Se o sinal é negativo, com cavidade voltada para baixo. Perfeito? Em seguida, nós vamos analisar alguns comportamentos sobre gráficos de velocidade em função do tempo. Só que o nosso vídeo está com 28 minutos. Então, eu vou interromper esse vídeo